Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Eu sou Cris Ko e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu falei no vídeo anterior que eu ia comentar. Eu fiz uma pergunta, às vezes eu fico pensando, pedindo respostas para Deus e Ele acabou usando vocês aqui do canal, nos comentários, no post que eu fiz falando sobre pergunta para refletir. Por que será que algumas pessoas têm a revelação desse transtorno e outras não? Eu fico pensando, gente, não é saber sobre o transtorno. Ah, existe narcisista, existe psicopata. Isso eu sabia antes, mas eu achava que era um transtorno, uma loucura da pessoa, que era esse serial killer, que estão tudo preso na cadeia. Narcisista, aquele que se olhava no espelho e se acha lindo e maravilhoso, a linda e maravilhosa. Era esse o grau de entendimento que eu tinha. E nunca eu ia me interessar em saber sobre isso, mal sabia eu que já tinha convivido com um monte deles nesse tempo, até onde Deus me revelou, que foi com aproximadamente 42 anos. Imagina, 42 anos de uma vida convivendo com vários deles, e não fazia a menor noção. A menor noção, gente. Mas Deus é maior. Tudo tem um momento certo dele, perfeito dele. E foi ali, colocando essa pergunta, que vocês do canal colocaram algumas respostas e testificou no meu espírito. E eu vou compartilhar isso aqui com todos. Eu entendi o que realmente acontece, o porquê. Que Deus me revelou quando eu já tinha mais de 40 anos. Tudo fez sentido com a resposta que a principal de todas, que é a última que eu vou ler aqui para vocês, caíram fichas para mim. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Eu tenho o maior carinho por vocês. Eu sinto a energia de vocês, é incrível, né, gente? Quando Deus abre nossos olhos espirituais, eu sinto a energia das pessoas aqui no canal. Quando alguém vem e comenta, eu já sinto se vem de Deus ou se não vem de Deus. Por mais lindo que a pessoa fale, o comentário que seja, no meu espírito testifica se é de Deus ou se não é de Deus. É libertador. Eu quero deixar aqui minha gratidão a vocês que têm aí participado, que têm deixado seus comentários, que têm colocado também o seu conhecimento para que outros que estão vindo se recuperando, né? Buscando o autoconhecimento, se fortalecendo. Aprenda também, porque eu aprendi assim, antes de eu ter o meu canal aqui. Inclusive eu motivo a todos que estão aqui, que hoje são sobreviventes, se sentir no coração, vem pra cá também, gravar vídeos para alertar outras pessoas. Cada um, Deus usa de uma maneira, né? Às vezes ele vai usar aqui, às vezes ele vai usar de outra maneira, às vezes somente também dando aí o seu comentário, cooperando, e no dia a dia, talvez de outra maneira. Só Deus sabe, mas Ele faz, Ele usa. Se a gente se disponibiliza a Ele, eu sempre oro e falo, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me usa a minha vida para poder levar cura e libertação para as pessoas, porque não tem preço para mim. Quando eu vejo o comentário de vocês e aí só tem a confirmação de que é isso realmente que Deus quer de mim, que essa é a minha missão e que eu estou no caminho certo. Obrigada de coração a todos vocês pelo apoio, porque sem vocês e sem Deus, eu não sou nada e esse canal já não estaria mais aqui, porque a resistência é grande todos os dias. É uma luta, mas eu continuo firme e forte, porque quem me fortalece é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando Ele diz que é, ninguém consegue acabar com aquilo, ninguém consegue destruir. Pelo contrário, a gente levanta cada vez mais forte, porque é a vontade dele que tem que ser feita. Eu fiz essa pergunta num momento de reflexão, pensando alto, eu falei, eu vou colocar no community do YouTube. Vamos ver o que as pessoas vão falar, a gente sempre aprende um com os outros. Gente, olha o que responderam, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro eu vou ler aqui o que foi que eu postei, a minha pergunta para refletir. Eu coloquei assim, por que será? Fiz uma pergunta. Se alguém souber, por favor, comente. Eu fico pensando, eu convivi com tantos deles e só tive a revelação com mais de 40 anos. Estive próxima deles e percebia coisas estranhas, mas não fazia ideia sobre o transtorno. E de repente foi revelado o segredo e hoje consigo enxergar com uma facilidade que às vezes me assusta. Tudo parecia mais tranquilo, de certa forma, enquanto eu não sabia.
Eu sei que nada é por acaso e que Deus tem um propósito maior para tudo, mas me pego pensando por que alguns continuam sem saber e nós conseguimos ver? Por que é revelado somente para alguns? Então, as respostas, a primeira foi assim: oi Cris, eu não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização para as pessoas, eu não sei na verdade se as pessoas querem que comente ou não, mas quem escreveu vai saber, tá bom? Então vamos lá. Oi Cris, eu só sei de uma coisa, tudo acontece no tempo certo, como tem que acontecer. E cada um de nós que tivemos a bênção de despertar, seja por intuição ou por revelação divina, temos que fazer o melhor que pudermos para nós, para assim podermos fazer pelo nosso próximo, pois tivemos essa grande incumbência. Creio que para a grande maioria é algo exatamente difícil de digerir. Por isso, há seres específicos que foram cuidadosamente escolhidos para esse tipo de tarefa. Deus é maravilhoso. E é chegado o tempo em que nada mais ficará encoberto, pois a luz divina está agindo intensamente sobre toda a terra. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe também. Muito obrigada, porque realmente testificou no meu espírito, eu realmente creio, o mundo espiritual já foi mudado, inclusive esses seres sabem disso, por isso que eles estão desesperados aí, tentando influenciar o máximo de pessoas, fazer o máximo de estrago que eles puderem, porque eles já sabem que o fim deles já está perto. Se não houver o arrependimento, na palavra de Deus é exatamente o que diz, que eles serão condenados. Não sou eu que estou condenando ninguém, tá, gente? A palavra de Deus está bem clara em relação a isso. E realmente, muitas pessoas ainda não estão preparadas, não querem aceitar essa verdade, porque não conseguem digerir tudo isso. Realmente não é fácil, nós sabemos. Mas Deus nos fortalece e Ele nos escolheu, eu creio sim, para essa missão. Vamos lá, outra pessoa colocou assim: oi querida, a paz do Senhor. Acabei de ler o seu questionamento, foi a resposta da minha oração e dúvida de ontem. Na verdade, o Senhor abre os olhos do nosso entendimento não apenas para nos proteger e guardar, mas para que também possamos guardar e alertar os seus pequeninos, entre aspas, inocentes. Meu pai sempre costumava dizer: nossos dons e talentos não são para nós mesmos, são para servirmos melhor o próximo. E veja o que você fez quando foi despertada. Alerta e anima outras pessoas. Tomou como propósito ajudar o próximo. Essa é a beleza do saber e discernimento. Não reter, mas doá-lo. Ai, que lindo, gente. Fico arrepiada. Obrigada, viu? Nossa, vocês não têm noção como essas coisas que Deus usa, né, nossas vidas, e usou a vida de vocês para falar comigo, e eu tô aqui transferindo porque eu sei que vai falar com muitos de vocês também. Vamos lá, próxima resposta. A paz do Senhor Jesus Cristo. No meu caso, me foi revelado por Deus porque eu clamei a Deus mesmo sem saber e entender o que estava acontecendo. Não aguentava mais tanto sofrimento e o Senhor me disse o que eu estava vivendo. Eu acredito que é um propósito dele para que possamos ajudar outras pessoas. Veja bem, as três pessoas falaram a mesma coisa até aqui. Eu acredito que nós que conhecemos ao Senhor e clamamos a Ele, Ele não deixa nada em oculto. E para outros são revelados através de psicólogos, redes sociais, e outros não procuram nenhum tipo de ajuda, aceitam a situação, ou pessoas que acham que não tem solução para as suas vidas e aceitam o abuso por achar que aquilo talvez seja normal. Eu tive esta revelação com 45 anos. Acredito que é chegando o tempo de Deus arrancar as pessoas desta escravidão. Jesus está voltando e precisa nos libertar dessas pessoas. Só acrescentando que Deus tem usado este canal e outros para eu entender tudo o que vivi e está me libertando a cada dia. Contato zero com meu abusador, que fui casada há 4 anos e 2 meses, já fazem 40 dias. E a cada dia, ouvindo você e outros canais, me sinto renovada, me sinto melhor. A cada dia, outra mulher. Amém. Glória a Deus por isso. Muito legal, né, gente? Vamos lá para a próxima. E o último deles, que foi o que mais caiu fichas para mim, que tocou profundamente no meu espírito. E eu já vou dizer o porquê. Cris, eu acredito que Deus usa as criaturas, pessoas, para ajudar outras criaturas, pessoas.
Essa é a forma como ele age de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, enquanto nós precisamos adquirir conhecimento e precisamos aprender algumas lições, ainda não estamos maduros o suficiente para tomar consciência e perderíamos a oportunidade de aprender, caso Deus nos revelasse eles antes do tempo. Mas depois, quando já aprendemos o que era necessário com eles, Deus nos revela eles para que não mais fiquemos à mercê das maldades deles. E pode reparar, por mais que a gente padeça nas mãos deles por algum tempo, existe um limite. Deus só permite a eles nos fazer alguns danos até certo ponto, não podendo eles ultrapassar esse ponto. E quando ele nos revela os narcisistas, Deus nos dá a oportunidade e as ferramentas, como por exemplo, descobrir canais como vídeos sobre esse transtorno, como é o seu, para entendermos e nos recuperarmos. Gente, que lindo, né? Caiu fichas e fichas e fichas para mim, principalmente nesse último comentário, porque eu entendi. Eu convivi com eles todo aquele tempo, mas eu ainda não tinha um amadurecimento, eu ainda não tinha aprendido coisas que eu precisava ter aprendido para eu crescer, que faz parte da minha evolução, porque Deus usa o que vem tentar fazer mal pra gente para nos abençoar. Aquela maldição que foi lançada, que eles tentaram lançar em nossas vidas, Deus transforma em bênção. E aí a gente consegue então ainda ser ainda melhores do que antes. E se eu realmente não tivesse vivido e convivido com todas essas pessoas todos esses anos, eu não conseguiria pôr para vocês aqui de uma maneira tão clara, da maneira que eu coloco, porque realmente eu convivi tanto tempo que eu me sinto à vontade para falar sobre eles, porque eu conheci de perto. A nossa experiência no convívio com eles é o que nos faz conhecer ainda melhor eles, né? Convivendo ali no dia a dia. E eu não tinha a menor noção, porque Deus não queria ainda que eu soubesse. E o mais incrível, caiu fichas para mim, porque quando Deus foi me mostrando sobre esse transtorno, não vieram todos de uma vez, foi aos pouquinhos Deus foi mostrando. Então, e eu fui entendendo, quando essa mensagem chegou a mim, eu falei, por isso, tiveram pessoas que eu fui saber depois, e depois eu fui saber de outras ainda, mas era no tempo perfeito de Deus, e com cada uma delas Deus me ensinou algo sobre eles, e para eu vir aqui também gravar vídeos, passando isso adiante, para que mais e mais pessoas consigam reconhecê-los através da maneira deles agirem, da maneira que eles pensam, na maneira que eles usam a gente, o padrão de comportamento deles. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, compartilho aqui com vocês isso, e se você aí também tiver algo mais a acrescentar, além de tudo que já foi acrescentado aqui, para mim caíram fichas e tudo fez sentido. Realmente, Deus só entrega no momento que a gente realmente está preparado a receber aquilo. Se fosse antes, eu ainda não estaria preparada, eu ia ser muito mais difícil do que foi. Por isso que eu digo que a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar e saber que Ele está no controle de todas as coisas e sempre agradecer a Ele, tanto pelas coisas boas como pelas coisas que parecem ser ruins, porque Ele sempre transforma aquilo em algo bom pra gente, porque tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus. Veja bem como tudo isso faz sentido. Mesmo que a gente vá, porque eu já passei por isso também, falar para alguém sobre essa pessoa que você descobriu, ou mesmo sem falar nomes, o transtorno em si, e você falar para uma pessoa, essa pessoa não vai entender da mesma maneira que você já entendeu, porque a revelação foi dada a você. O mundo espiritual é como se Deus tirasse uma venda dos nossos olhos e agora a gente consegue enxergar as coisas no mundo espiritual que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Vamos dizer que não é a maioria já, né? Porque como o mundo espiritual já foi mudado, agora tem muito mais pessoas tendo consciência disso. Mas vocês estão entendendo assim o ponto que eu quero chegar? Tem pessoas que não vão entender nunca e não estão preparadas ainda, não chegou a hora delas e talvez, não sei, só Deus sabe, talvez nem chegue, talvez não seja esse propósito que Deus queira para a vida daquela pessoa. Porque eu, 40 anos, 42 anos, e eu convivi com essas pessoas e eu não tinha a menor noção. Então essas pessoas que a gente vai contar, que a gente quer mostrar e falar, elas nunca vão sentir o mesmo que a gente, elas nunca vão entender porque elas ainda não estão preparadas para aquilo, ou talvez essa não seja a vontade de Deus. Por isso que também não adianta a gente querer contar para a nova vítima,
porque ela também não vai entender, não é só pelo fato dela estar na confusão que eles já colocam ali, a pessoa na lavagem cerebral que eles colocam, não é só por isso, é porque a pessoa às vezes não quer ver aquilo, ela ainda não está preparada, ela aceita, não é para ser. Então não adianta, ou ela ainda não aprendeu o que ela tinha que aprender com aquela pessoa no convívio dela. Realmente é algo divino mesmo, é uma revelação de Deus mesmo, onde Ele escolhe as pessoas, Ele separa, eu creio, essas pessoas para essa missão. Porque por mais que a pessoa tenha consciência, ela saiba sobre esse transtorno, ela mesmo assim não vai conseguir enxergar e sentir a energia dessas pessoas, conseguir ver realmente as intenções por detrás daquilo que eles demonstram através daquela mentira, daquela aparência, daquele falso selfie. Nós que recebemos a revelação, a gente consegue ver tudo isso. E algumas pessoas, mesmo tendo consciência, até muitos psicólogos que já estudaram sobre esse transtorno, não conseguem sentir essa energia e ver essas coisas que a gente consegue ver no mundo espiritual. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem aqui, que tenha caído fichas para vocês também, que tenha ajudado de alguma maneira esse entendimento. Se você tem algo mais a acrescentar, por favor, deixa aí no comentário. Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de vocês e compartilhe com as pessoas que vocês amam. E se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!